Então, passando para a próxima apresentação, o título do trabalho é Engenharia de Emissores Quânticos pela presença de materiais bidimensionais, acoplamento com modos de superfície. Dos autores André Jorge Chaves, Leonardo Lugarini, Ana Beatriz Monteiro dos Santos, Denis Derlian e Vitor Duarte. Quem vai apresentar esse trabalho para a gente é a Ana Beatriz. Ana. Bom dia a todos, eu me chamo Ana Beatriz e juntamente com o Leonardo, o Vitor e o capitão Denis, o professor André Chaves, vamos apresentar o trabalho que tem como tema Engenharia de Emissores Quânticos pela presença de materiais bidimensionais acoplados com modos de superfície. Bem, a maior motivação do nosso trabalho é o grande potencial que a comunicação quântica tem nas áreas de tecnologias militares, tanto elas na área de defesa, de comunicação e segurança. Como foi falado pelo Denis, né, há diversas aplicações de uso dessa comunicação nas operações militares. Exemplos desses que podemos destacar desses usos em satélites militares quânticos, em armamento, na infraestrutura, na rede de computação quântica e na inteligência artificial quântica. E sabemos que para que haja essas aplicações de tecnologias nas áreas de defesa, é importante que essas tecnologias sejam eficientes e muito seguras, né? E para que isso aconteça, podemos estabelecer uma comunicação na escala quântica e que podemos utilizar os emissores quânticos, né, que são as peças fundamentais para esse estabelecimento. E além dos emissores quânticos, né, podemos utilizar os materiais bidimensionais para melhorar o desempenho desses materiais, desses emissores quânticos. Bem, os nossos estudos ele visa o acoplamento da luz em matéria em materiais bidimensionais, no qual estudamos uma folha de grafeno dopada, e essa folha de grafeno ela é arranjada tipo favo de mel. Essa folha de grafeno ela possui uma condutividade bidimensional sigma, e ela está posicionada entre dois dielétricos, que aqui a gente chamamos de dielétrico 1 e dielétrico 2. E para analisarmos se essa folha de grafeno possui modos de superfície de plasmons polárítons, podemos observar o gráfico aqui ao lado, no qual essa parte sombreada ela nos mostra a faixa de frequência onde o grafeno ela suporta os modos de plasmons polárítons. E podemos analisar também que a faixa de baixa frequência é onde tem a maior concentração desses modos de superfície. E tratando sobre o aprimoramento do grafeno TEM na questão da taxa de emissão. Então, pensamos em uma estrutura no qual temos uma folha de grafeno e temos um emissor quântico perpendicular a essa folha de grafeno. E ele está numa distância que nós chamamos de Z0. Então, esse emissor quântico, podemos aproximar ele a um dipolo, no qual podemos utilizar o método da função grindiática para analisar o aumento da taxa de emissão espontânea. E, com isso, pode apresentar essa expressão, no qual a razão entre P e P0 é o fator de Purcell, que é responsável por essa alteração na taxa de emissão. E como uma forma de observar mais claramente essa relação que temos entre o fator de Purcell, a frequência desse emissor quântico e a distância, em diversas distâncias, temos um gráfico no qual podemos observar que temos um valor máximo que ele depende da distância. Então, conforme a distância ou a frequência desse emissor quântico aumenta, há um decaimento no fator de Purcell, né? Mas mesmo assim ainda temos valores bem altos dessa relação. E fazendo uma análise na aplicação na engenharia de emissores quânticos, né, de uma forma mais otimizada, podemos observar a relação que o fator de Purcell tem com a distância, né, que esse emissor quântico está na folha de grafeno, no qual a emissão máxima ela vai crescendo exponencialmente
de forma que esse emissor quântico se aproxima da folha de grafeno. Então, quanto mais próximo, maior será a nossa taxa de emissão. O mesmo vale para a frequência, né? Temos aqui a frequência em relação à distância. Então, podemos observar que a frequência de oscilação máxima, ela ocorre quando esse emissor quântico está próximo da nossa folha de grafeno, né? Então, conforme ele vai se distanciando, a frequência ele vai diminuindo. E se podemos investigar sistemas mais complexos, né? Analisar esses mesmos efeitos para sistemas mais complexos, podemos utilizar o método de matriz de transferência, no qual temos uma representação desse método, onde cada bloquinho desse pode representar um material específico, né, que é uma forma mais complexa de analisar. As setas elas representam os componentes de propagação no sentido positivo ou negativo do sistema, e cada material, né, cada bloco, ele é representado por uma matriz, no qual o Psi ele representa uma componente elétrica ou magnética, e o subscrito positivo e negativo representa o sentido de propagação. Então, para analisar esses sistemas com diversos materiais, né, com materiais diferentes, por exemplo, podemos analisar o método da matriz de transferência e o sistema total. Para que possamos ter o sistema total desse sistema, basta multiplicarmos a matriz de cada material, né? Fazer o produto da matriz de cada material analisado. E para as perspectivas futuras do nosso trabalho, temos que analisar os efeitos de materiais combinados no desempenho de emissores quânticos pelo meio da matriz de transferência. Também estudar o acoplamento de emissores quânticos com modos de superfície anisotrópicos e analisar o efeito da presença de uma cavidade óptica na taxa de emissões de fótons. Aqui algumas referências utilizadas no nosso trabalho. E muito obrigada.